Bom dia, irmãos. Hoje é dia 24 de abril do ano da graça de 2020 e é, como sempre, uma alegria poder começar o dia partilhando a palavra e olhando para ela e tentando mais uma vez compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje, na sequência daquilo que temos considerado ao longo desta semana e pensando mais uma vez no texto que considerámos no domingo passado, queria ainda realçar um outro aspecto que mencionámos, mas que eu creio que hoje poderá nos ajudar a entender um pouco melhor aquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. Um dos aspectos que nós consideramos através da história de José, e que é muito evidente, é que é óbvio que o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Deus sempre cuidou do seu povo. José foi uma primeira neste caso é uma prova muito evidente disso, porque no meio a tantas circunstâncias difíceis, o Senhor sempre foi estando presente, revelando e agindo. É certo que aos olhos de José muitas vezes isso foi com certeza incompreensível, como tantas vezes acontece connosco, mas a verdade é que Deus sempre esteve com José e sempre cuidou dele. Mesmo quando esse cuidado e essa intervenção o levou e Deus permitiu que ele fosse levado a lugares e a circunstâncias muito difíceis. Deus nunca abandonou José. Deus nunca abandona o seu povo, nunca abandona os seus filhos. A história do povo de Israel é, por demais, uma evidência disso. Nas situações mais difíceis, e há aquela imagem sempre muito simbólica, mas muito real, quando o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, passa por aquela experiência de 40 anos no deserto, obviamente como resultado da sua ação, também do seu pecado. A verdade é que durante aquele tempo, cumprindo os propósitos de Deus para o seu povo, Deus cuidou deles e todos os dias o Senhor providenciava o essencial para eles viverem, sobreviverem e passarem por toda aquela experiência. Isso é muito evidente na vida de José, e é uma marca que não nos deixa indiferentes quando nós consideramos e como temos considerado a vida de José. Para mim é muito óbvio que Deus tem feito isso connosco, pensando, por exemplo, na nossa igreja. Os irmãos sabem, eu estou cá há pouco tempo, ainda só conheço uma pequenina parte da história desta igreja e da história de muitos dos irmãos, mas é muito evidente o cuidado e a intervenção sustentadora de Deus ao longo da história desta igreja e ao longo da história de muitos dos irmãos que eu agora vou conhecendo e que são prova disso. Eu próprio já tenho experimentado isso na minha vida e a minha família de muitas e diversas formas, quando em circunstâncias, por exemplo, diferentes, também fomos levados em missão a outros lugares e a outras circunstâncias. Isso é evidente. E hoje continuo a experimentar isso. É indescritível a forma como Deus, de uma forma tão cirúrgica, tão evidente, cuida de nós em situações realmente tão particulares, trazendo o que é necessário. Não podemos ficar indiferentes a isso. Mas a verdade é que isso é resultado daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. E aquilo que temos visto na experiência de José tem tido sempre um respaldo muito evidente na vida e nas palavras do Senhor Jesus Cristo no ministério terreno. O Senhor Jesus disse a certa altura: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus cuida mesmo de nós, Ele faz mesmo essa intervenção, Ele providencia mesmo esse cuidado, e o Senhor Jesus deixou isso muito evidente nas suas palavras. Ele próprio é uma expressão desse cuidado do Pai para com Ele, e por isso
o cuidado de Deus para com os seus filhos é algo muito, muito evidente. O apóstolo Paulo teve uma experiência muito peculiar, porque muitas vezes nós associamos o cuidado de Deus à abundância nas coisas desta vida. E é interessante porque o apóstolo Paulo, tal como nós, aliás, percebemos que esse cuidado de Deus, aliás, tal como José também lhe aconteceu, esse cuidado de Deus nem sempre se manifesta na abundância das coisas que nós tantas vezes desejamos e almejamos. Só lembrar, nós conhecemos o texto, mas lembrar as palavras quando Paulo se dirige à igreja em Filipe, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Diz ele: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É impressionante, amados, é impressionante. O apóstolo Paulo percebia que em todas as circunstâncias da sua vida ele podia descansar naquele que era o sustento e o cuidador da sua vida. Amados, é interessante perceber que em todos os momentos Deus está presente e Deus faz recair sobre nós o seu cuidado, o seu sustento, a sua provisão. Aliás, deixem-me voltar atrás ainda às palavras do Senhor Jesus para lembrar, e que no caso está mesmo muito próximo daquele texto que há pouco lembrei, Mateus 6, porque no capítulo 7 o Senhor Jesus ensina a orar os discípulos, e é interessante porque na oração do Senhor Jesus Cristo está evidente também esse cuidado. Na oração que o Senhor Jesus nos deixou como modelo está evidente este cuidado, e que eu creio que este cuidado e esta expressão presente foi posto em prática depois em Paulo, quando ele escreve como escreve, agradecendo à igreja lá em Filipe o cuidado que teve com eles. Mas quando o Senhor Jesus ensina a orar, aliás, eu disse capítulo 7, mas é no capítulo 6 de Mateus, quando o Senhor Jesus ensina a orar, Ele ensina-nos a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em oração, clamar ao Senhor pelo pão de cada dia, que certamente numa atitude de fé, de entrega, de confiança no Senhor, saberemos que Ele nos cuidará. Muitas vezes este pão, esta abundância no sustento do Senhor se manifesta de uma forma que, tal como Paulo também nos ensinou, nos leva a dizer: a tua graça me basta. Nos leva a dizer que tanto numa situação como noutra, de mais abundância ou menos abundância de pão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a certeza que nós podemos ter. Esta foi a experiência de José, e este era de facto a reflexão que eu queria deixar com os irmãos hoje, que em dias como nós estamos a viver, de tanta incerteza, em que tantos de nós, tantos irmãos nossos, o nosso país, obviamente, o mundo está a passar por uma crise, muitos de nós vimos as condições financeiras prejudicadas, lidamos com dificuldades, com incertezas à nossa volta, mas se o Senhor cuida da erva, destes pássaros que aqui cantam, como não vai cuidar de nós? Como não vai fazer aquilo que sempre fez, que é fazer chegar até nós o seu cuidado? Vamos meditar e também crescer neste relacionamento de confiança com o nosso Deus, enquanto entendemos estas verdades, esta realidade que nos é apresentada aqui na palavra, que nos foi revelada também na experiência de José, e que certamente é uma realidade também na nossa vida. Vamos fazê-lo com ações de graças, lembrando o cuidado que o Senhor tem connosco. Hoje o nosso querido irmão Manuel Augusto faz anos, celebra o seu aniversário,
e ele é uma prova viva também do cuidado, porque ao longo da sua vida o Senhor o tem cuidado, o tem sustentado, apesar das dificuldades, das batalhas. Ele é uma prova viva disso e, portanto, nos alegramos hoje com o nosso irmão Manuel Augusto. Na descrição do vídeo vou deixar o telefone, se puderem, deem um telefonema e manifestem a nossa alegria também ao nosso irmão. E, amados, queria hoje desafiar a Igreja também a orar por missões. No próximo domingo vamos celebrar missões mundiais. Como eu já lembrei no domingo passado, o projeto missionário da Igreja não para. Os projetos missionários não param e por isso, apesar destas circunstâncias, precisamos também de continuar a responder a esta área tão importante da nossa vida pessoal e como Igreja, que é dar resposta prática ao nosso envolvimento em missões. Vamos orar e nos últimos tempos temos estado particularmente preocupados e voltados e com a nossa atenção voltada para São Tomé e Príncipe. Vamos continuar a orar por aqueles irmãos, pelos projetos que ali nós temos também participado. Vamos orar por aqueles irmãos, o trabalho ali continua, apesar também das dificuldades e das limitações, mas assim também como o projeto de Angola e de Moçambique. E pensando em missões, embora de uma forma prática, com uma menor intervenção pessoal nossa, a verdade é que lembramos que nestes dias países como a Venezuela, que nos é muito próximo, ou o Brasil, são lugares onde, pela realidade e pela experiência que também estes países estão a passar, precisam muito da palavra. Ela vai ser, com toda a certeza, no meio de todas estas situações, a salvação, o conforto, a luz para aqueles povos, para aquelas nações. Mas se isso é verdade para aqueles países, é verdade para países aqui bem perto de nós, como Espanha, França, Itália, por todo o mundo. A nossa missão está aí e nós queremos muito assumi-la. Vamos orar, pedir que o Senhor nos revele a forma de intervir e no próximo domingo então participaremos também em participação financeira com estes projetos, dado que missões mundiais, no nosso caso, numa boa parte passa por contribuirmos e orarmos, porque é-nos mais difícil participar pessoalmente nestes projetos, embora já tenhamos tido algumas oportunidades, mas neste caso tem muito mais a ver também com a nossa participação e o sustento através das nossas ofertas destes projetos. Vamos manter isto em oração para que o Senhor nos dirija da forma de como vamos nos envolver. Então, amados irmãos, um forte abraço, um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração e vamos viver este dia confiados que o Senhor cuida de nós, cuida realmente do seu povo, dos seus filhos e nunca se irá esquecer de nós e nunca deixará de nos deitar a mão e de nos sustentar nos momentos, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Então, um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.